Porque a gente tem aqui uma outra matéria da Veja, dando continuidade àquela dos áudios do Mauro Cid. Então tem áudio, mensagens e selfie, ilustrando ainda mais que houve ali uma preparação do Mauro Cid junto com o que a gente chama, né, de autoridades policiais, que eu tenho terror desse nome, né, autoridade, eu não gosto de autoridade. A matéria da Veja, mensagens, áudio e selfie ilustram mais uma mentira do Cid ao Supremo. Delator usou o Instagram para vazar detalhes de sua delação, mas negou os da rede em documento enviado ao Alexandre de Moraes, depoimento na polícia. E tem um áudio que eu quero passar aqui para vocês, dá para ouvir, só escutem com atenção aqui, do Mauro Cid falando sobre como eram as tratativas e como ele correspondia ao que ele achava que tinha que fazer durante a colaboração premiada. 11 de março, às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas, investigação de atos golpistas, referente à reunião do dia 2 de março, federal. Bom, aí fala, aonde foi a reunião e quem participou? Eu falo, isso. O que foi concluído na reunião? Eu falo assim, não tem conhecimento, foi concluído na reunião. Você começou, tá. Então corta, pô. Era assim. Encerro agora essa parte do coisa, cortar. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí a gente falava, General Braga Neto teve isso, falou isso, o que você sabe? Eu falei, não, foi assim, foi assado, aí o cara, você não pode ser. Ele falava, aí pensava, nós temos outras informações. Eu falei, porra, então você me passa as informações para eu poder saber. Porque esse telefonema que você falou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi nesse dia. Eu não vou lembrar. Aí não, ele falou assim, mas isso é um ponto-chave. Eu falei, é um ponto-chave para você. Já tem tudo aqui é ponto-chave, você está dizendo. Mas para mim não é. Para mim é algo relevante, que foi mais um pedido que eu recebi no meio de centenas no meu dia a dia. Adriles, tem um trecho aqui de um dos áudios onde ele detalha estratégias dos advogados César Bittencourt e Jair Alves Pereira que atuam na sua defesa no Supremo. Abre aspas. Dr. César acha que vou ganhar os 2 anos, diz ao interlocutor. Ganhar 2 anos de paz ou de pena? Questiona o interlocutor. Aí o Cid responde, de pena, que foi o que pedimos depois do perdão total, para eu não ser expulso do Exército Brasileiro. Já tenho 4 meses de fechado, 6 meses de prisão domiciliar. Nisso que ele está se garantindo. Na verdade, ele diz que nem seremos denunciados. Dr. Jair acha que... Dr. Jair não é o Bolsonaro, tá? É o advogado dele. Acha que será só pela vacina. Ele diz que não existe materialidade em nada, mas que o problema não é jurídico, é político. Se fosse na primeira instância, tudo já estaria enterrado pela... Não dá para saber. Tamanha abuso que estão fazendo com a minha vida para pegar o presidente PR, que ele coloca que é o presidente Bolsonaro. E é interessante isso, porque a Veja fala de jogo duplo, né? E no caso, o Adriles traz não a questão de jogo duplo em si, mas de coerção. O cara estava sendo torturado. O cara estava sendo... E ele estava exasperando sobre a tortura que ele estava sofrendo, o que não quer dizer que justifica a delação que ele fez ou a colaboração que ele fez. Mas a grande questão que fica, Enio, para a galera que está assistindo a gente é a seguinte. Isso daí, se for anulado, tem que ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal. E mesmo que isso seja anulado, você vê em todos os canais de extrema esquerda, eles estão falando o seguinte, a delação é só uma das fontes de provas circunstanciais. Nós já temos todas as provas, Enio. Então, como que você enxerga? Então, Marco, essa situação, a gente bate muito nela, porque ela é evidente de ser uma ilegalidade, no mínimo uma ilegalidade. A gente tem o seguinte, primeiro, o colaborador, ele não pode falar sobre a colaboração dele, que estava sob segredo de justiça, ele não poderia falar com quem ele quisesse, não existe isso, ele não poderia, isso é determinação do ministro Alexandre, que colocou essa delação sob sigilo, salvo engano também pela própria lei, tá? É uma questão legal também, se eu salvo engano está lá no dispositivo legal, que ele não pode simplesmente sair contando o que ele tem na cabeça, o que ele falou lá na delação para outras pessoas. E a gente tem a comprovação que ele fez isso, que ele fez. E a gente já, como disse o Adriles, a gente já tinha isso, já tinha áudio dele falando com uma outra pessoa. Era assim mesmo, eu era coagido, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes chamou ele. Isso aqui é uma parada, assim, igual do quadro que tem aqui no programa, Twilight Zone. É uma coisa, assim, de outro mundo, porque ele diz que está sendo coagido. Aí, o que acontece? A pessoa que está coagindo ele chama o Cid para falar, eu estou te coagindo? O que o Cid vai falar, gente? O que ele vai falar para essa pessoa? Mas vamos lá. Essas mensagens da Veja
primeiro nos áudios, né, que ele falava, não me lembro, não sei o que, com quem eu falei isso. Aí tem as mensagens. As mensagens do perfil Gabriela R, acho que é Gabriela R702 que ele usava no Instagram. E aí, é engraçado, Marco, você falar isso, que na esquerda as pessoas já estão falando isso e aquilo, porque quando surgiu essa matéria da Veja, já teve gente na esquerda que começou a falar assim, não, isso é boato, não era o Cid, não sei o quê. Aí surgiu uma foto do Cid fazendo assim, ó. O perfil Gabriela, sei lá o quê, uma foto do Cid assim, na Veja. Então, assim, é muito difícil, eu não duvido de nada, né, mas é muito difícil que o Supremo Tribunal Federal não chegue na conclusão que foi o Cid que estava utilizando esse perfil, no qual tem uma foto dele fazendo assim, e se comunicando, mandando áudio, mandando mensagem para uma outra pessoa. É muito difícil o Supremo Tribunal Federal não chegar na conclusão que ele violou os termos da colaboração e ele vazava as informações da colaboração. Ponto 1. Então, obviamente, essa colaboração tem que ser anulada. E aí tem essa questão que você falou. Era um recorte, para de falar disso agora, começa a falar de não sei o quê. As pessoas podem, os críticos, né, os adversários, vamos dizer assim, da legalidade, podem até falar assim, não, isso é normal, pode ser que a Polícia Federal esteja fazendo uma estratégia ali de interrogatório, mas tudo bem. E quando a Polícia Federal, quando ele diz uma coisa, a Polícia Federal fala assim, não, isso aí não pode ser. Então, isso é o quê? Quando a Polícia Federal diz assim para o colaborador, isso não pode ser. É normal isso? É normal que a Polícia Federal já tenha uma versão que ela quer que o colaborador corrobore essa versão? Isso não pode ser normal. E é tanto que o Cid fala assim, pô, então você me passa o que você tem, que aí eu vejo, não sei o quê, tipo assim, então você me passa o que você quer, que aí eu vejo aqui e confirmo o que você fala. E aí tem uma outra questão, ele diz assim, isso que os advogados tinham que bater muito, muita coisa. Ele diz assim, isso é um ponto, ele está conversando com o delegado, com o investigador, sei lá, isso é um ponto-chave para você, não é para mim. Então o Cid é muito claro em dizer o seguinte, essa construção dos fatos que você está colocando aí é uma construção ilusória. Porque o que você está colocando como de suma importância, para mim, não foi nada. E para isso é muito importante, gente, porque ele era o que estava envolvido ali. Ele era o colaborador. Ele era a pessoa próxima dos outros, que ele está, vamos dizer assim, delatando. Então, como é que o policial fala assim, não, isso aqui é muito importante, que não sei o que, não sei o que lá. E o Cid fala assim, não, isso aí não é nada. E aí, claro, tem as questões que ele fala que ele queria só pegar 2 anos para ele não ser expulso, isso aí é uma legislação lá do, salvo engano, direito penal militar, que é para ele não ser expulso do Exército, e aí ele diz que não seria nem denunciado, de acordo com os advogados dele, que ele não seria nem denunciado, e foi, né? Foi, está tomando a denúncia também. A questão que o Marco colocou, que também é muito interessante, Adriles, é que tem muita gente dizendo assim, não, pode anular isso daí que não vai dar em nada, não, mas não era ele não, hein? Não era ele não, gente. Isso aí não era ele não, hein? Não era ele não. Tem muita gente dizendo assim, não, pode anular a delação, que não vai dar em nada, que não sei o quê, porque tem as outras provas, sei lá o quê. Mas, gente, isso tem várias questões no processo que dependem da palavra do Cid. Vou colocar um exemplo só, tá? Felipe Martins. O Felipe Martins é colocado em algumas reuniões pelo próprio Cid, mas que as outras pessoas, os outros réus, dizem que o Cid dizem que o Felipe Martins não estava naquelas reuniões. A única coisa que tem é a palavra do Cid. E a defesa do Felipe Martins já protocolou petições no STF pedindo aquelas coisas de triangulação do sinal, do telefone, não sei o quê. Isso não é dado. Isso não é dado. Então, tem várias questões que dependem da palavra do Cid. Não é só, não anula que não vai dar em nada, não. Porque tem vários réus na ação penal. Tem o Anderson Torres, tem a questão, por exemplo, do Braga Neto, que o Cid fala assim, não, o Braga Neto levou um dinheiro numa caixa de vinho, não sei o quê. Qual que é a prova disso? É a palavra do Cid. Então, se anula isso, anulou essa questão do Braga Neto. Se anulou essa questão do Braga Neto, por exemplo, cadê a vinculação do Braga Neto com o financiamento dos manifestantes lá que estavam acampados? Some. Então, assim, a gente tem que parar e estudar tudo que envolve apenas a palavra do Cid para saber se anulada a delação, o que cai. Não é simplesmente, pode anular e não vai dar em nada, não. Não, vai dar sim. Mas a gente está usando uma régua moral que o Supremo não tem também. Que é o seguinte, o Supremo ele é tão cínico e tem agido de maneira tão criminosa que não precisa anular. Vazou, ele estava exasperando. Eu não acho que ele feriu os termos da colaboração premiada, porque ele estava exasperando para a família e para amigos. Né? Então tá tudo bem. Ele exasperou várias vezes. É inacreditável.
E já são várias vezes que ele falou que estava sob ocupação, que eles tinham narrativa pronta, que eles estavam deturpando o que ele estava fazendo, que eles estavam conduzindo esse. Aí, o que ele falou é absolutamente correto. Aí chegou o Alexandre de Moraes e falou, ó, volta atrás, senão a gente prende a sua família. Volta atrás, senão a gente aumenta a sua pena. Volta atrás, senão a gente arrebenta você e todos os seus. E aí ele voltava atrás. Assim, é uma coisa tão óbvia. A gente no Brasil hoje, a gente chegou no momento de comunicador que a gente tem que explicar o óbvio 837 vezes. Porque a gente tem uma justiça surreal que não está nem aí para a veracidade dos fatos. Por quê? Você tem uma Rede Globo, você tem a Folha de São Paulo, você tem o Estadão, que corroboram com essa narrativa falaciosa de um golpe e fazem uma torção também na realidade para o grande público, eventualmente procurar acreditar que houve realmente uma tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado é o que a gente está vivendo hoje. Uma justiça induzindo, coagindo, torturando depoentes para que eles bem entendem, ainda contam com a ajuda da grande mídia distorcendo os fatos. Ou seja, você cria uma nublagem na cabeça do telespectador e do público e do eleitorado, da população brasileira, que fica totalmente confuso. Então, a gente parece que a gente está vivendo um período quixotesco, lutando com um moinho de vento, tentando explicar às pessoas a realidade que está acontecendo. O cara foi coagido, está sendo torturado, para dizer uma versão falsa. Ele já disse isso várias vezes. 2 e 2 são 4. Meu Deus do céu. 2 e 2 são... Ele mentiu no depoimento dele também no STF, Adriles. Sim. Porque o advogado do Bolsonaro pergunta para ele, você se comunicou utilizando o perfil Gabriela, sei lá, ele fala, não me comuniquei, não, nunca utilizei esse perfil, não sei o quê. Aí surge uma foto dele falando assim, com o perfil. Aí a foto. Pô, aí, assim, não tem mais o que... E ponto. Mas isso tem a ver com a loucura institucional que a gente vive hoje.